Sagitarianos e sagitarianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade, se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Sagitarianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de novembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com a sua energia. Combinados assim? Bora lá, já te convido a respirar fundo, trazer a sua energia para aqui, para o agora. Vamos ver o que a espiritualidade vai dizer hoje, para este momento, para esse mês de novembro. E é isso. Gratidão infinita por estarem aqui comigo. E bora lá, vamos ver qual que é a energia que a espiritualidade vai trazer hoje. Uma carta, por favor. Olha, que lindo! O 3 de paus, sagitarianos, com o 4 de espadas no fundo do deck. Aqui existe uma ambiguidade. Devo seguir ou devo descansar? Devo persistir ou devo concentrar em mim mesmo? Aqui eu estou falando com pessoas que podem ter a vontade de ir desbravar o mundo, sabe? E ao mesmo tempo, entendem que esse desbravar do mundo é um ponto de conexão consigo mesmo, né? É um ponto onde você consegue se desconectar de tudo que já foi para se conectar com tudo aquilo que ainda pode ser. Aqui claramente, sagitariano, existe muita vida. Existe muita vida para você, existe muita vida para este mês de novembro. Existem muitas oportunidades que pedem um pouco de equilíbrio, né? Porque quando eu tenho coisas um pouco opostas, digamos assim, porque a carta do 4 de espadas, ela traz o descanso, ela traz a meditação, ela traz a interiorização. E o 3 de paus traz o externo, traz o movimento, traz o desbravar, traz as novas possibilidades, traz os novos caminhos, trajetos. E quando eu coloco as duas cartas, uma está no fundo do deck, né? Ou seja, a carta principal é do movimento. Quando eu coloco essa energia de trazer você para este movimento, digamos assim, porque aqui não está falando sobre paralisação, está falando sobre você interiorizar para que você consiga continuar a persistir neste caminho de uma forma mais alinhada consigo mesmo, sabe? É um momento, sagitariano, onde eu não posso ficar escutando muito os meus pensamentos, eu não posso escutar muito as pessoas que estão ao redor, eu preciso confiar em mim mesmo. E a única forma de eu confiar em mim mesmo é eu entendendo o que de fato me faz mover, o que de fato me faz andar, sabe? Em muitos momentos, a gente vai ter aqui situações onde você vai precisar, mesmo neste caminhar, vai precisar parar um pouco, tá? Mas é importante lembrar que parar para descansar não é desistir. Parar para descansar é simplesmente um momento de pausa, tá? Que é muito importante em todas as circunstâncias. Durante o nosso dia a gente tem um momento de pausa, que é o momento que a gente dorme, descansa, né? Reenergiza, traz o nosso corpo o equilíbrio, o balanceamento, digamos assim. E a vida pede isso. Não, se você tem um plano, se você tem um processo, se você tem um objetivo, se você tem algo que sente que é o seu chamado, a vida fala, persista nisso. O momento de paralisação, o momento de estruturação, o momento onde você se conecta, é apenas um momento que é importante para você entender a importância de continuar seguindo naquilo que você quer, tá? Não tem como. Aqui não é sobre um redirecionamento, a vida não vai te redirecionar para um outro caminho. Não estou falando disso. Porque em muitos momentos a gente para se redirecionar, mas aqui é um parar para descansar mesmo. Se permita descansar, porque você está no caminho certo, você está caminhando em direção àquilo que te traz realização, que te traz preenchimento. A carta que vem na sequência, né, depois do 3 de paus, é o 4 de paus, que traz celebração, que traz união, que traz... É como se fosse a recompensa do nosso caminhar, a recompensa do nosso esforço, sabe? Então, mesmo que você tenha, às vezes, que se dedicar um pouco mais, lembre, é importante parar, descansar, mas é importante também persistir naquilo que você acredita, tá? Vamos pegar aqui mais cartas para a gente entender de que área da vida, de que ponto, né, mais específico a gente está falando, mas de um modo geral é como se você estivesse indo de encontro à sua prosperidade, sabe? Mesmo em alguns momentos cansado, mesmo em alguns momentos
com essa necessidade, né, de descansar, com essa necessidade de parar. É como se você tivesse fazendo, mas confiando, sabe? E é de fato o que precisa ser feito, né? O 3 de paus, ele traz muito esse confiar, esse acreditar. Eu deixo as emoções, eu deixo os pensamentos, eu deixo as opiniões alheias e vou em busca daquilo que é meu, tá? Mesmo que eu tenha que descansar, mesmo que eu tenha que parar em alguns momentos e entender melhor. 2 cartas mais, por favor. Olha isso! Muito bem, ó. No fundo do deck, o 9 de copas. O 9 de copas nessa posição, ele vem trazer muito uma questão de você acreditar no seu potencial. De você acreditar, por exemplo, mesmo que, eu resolvi abrir um canal no YouTube, mas não está dando visualização. Mesmo que não está dando visualização, que pode ser uma coisa em volta do externo, confie naquilo que você está entregando. Confie no seu potencial, porque é isso que vai te levar para o lugar que você almeja estar, tá? O 4 e o 5 de copas. O 4 e o 5 de copas juntos, ele traz uma ambiguidade, né, novamente aqui. Por quê? Porque por mais que eu acredite que exista uma outra situação, por mais que eu acredite que eu esteja no caminho certo, por mais que eu acredite que existe algo vindo ao meu encontro, né, como se fosse uma recompensa dos meus esforços, eu não estou olhando para isso, eu não estou olhando para a recompensa, não estou olhando para o que pode vir. Muitas vezes eu me deixo paralisar por aquilo que não deu certo. Por exemplo, vou voltar aqui no vídeo do YouTube, né, de um modo geral, de um exemplo prático. Postei 3 vídeos deram 0 visualizações. No 4º vídeo deu 50 mil visualizações, entende? É como se fosse isso. Só que foca aqui, não foca nos 3 vídeos que deram 0 visualizações, foca naquilo que pode dar certo, foca no material que você está entregando, foca no que você está produzindo, porque isso é você. Tá? E quando você foca naquilo que dá certo, é onde você deposita a sua energia e é mais disso que a vida te devolve. A gente tem a carta da força na sua área de relacionamentos com a carta da torre. A carta da torre, ela vem invertida no centro da sua leitura e isso me traz muito um momento onde muita coisa já ficou para trás. Muita coisa que precisava ser desestruturada ou desconectada da sua vida e da sua história já ficou para trás. Não é algo que vem para te desestruturar ou te desestabilizar. Qualquer coisa que venha a partir de agora é para trazer força e fogo, para transmutar essas energias, entende? Como se tivesse ainda um resquício, algo, uma energia mesmo, né? Uma energia que em muitos momentos eu poderia estar me concentrando em outras coisas, mas eu estou dando foco para essa energia, entende? E a carta da força é, acredite que você tem o poder de dominar, né? A carta da força, nesse tarô, ela traz um leão, você segurando o seu próprio leão. E aqui me vem muito a frase, o problema da vida não é ter que matar um leão por dia, é ter que lidar com as 10 antas que a gente encontra pelo caminho. Foque no leão, porque você tem a força para matar o leão que tem que ser matado, tá? Que precisa morrer. Agora, se eu fico gastando energia ali com coisas que não têm muita essência, não tem muito significado, que são as 10 antas que aparecem, né, também. Se eu fico gastando muita energia com isso, que de fato não vai me machucar, não vai me trazer prejuízo, porque essa carta da torre invertida, eu sinto muito isso, né? É algo que vem para sua vida, mas que não te traz, que pode parecer um incômodo, mas não te traz nenhum prejuízo, não te traz desestruturação, não te traz rompimento, sabe? É algo que tá ali só pra, é como se fosse uma mosca que vem zzz, e daqui a pouco vai embora, entende? Confia que você tem o poder de matar aquilo que precisa morrer. Confia que você tem a força, né? Foca na força de ir adiante, o 3 de paus, de ir adiante e buscar aquilo que de fato precisa ser vivido para a sua história no mês de novembro, tá? De um modo geral, aqui, pegando uma energia na sequência das cartas, eu não estou falando muito de você numa questão de relacionamento amoroso, não estou falando de coisa, é como se você estivesse estruturando a você mesmo nesse momento, tá? A sua vida profissional, ela não é tão importante, a sua vida de relacionamentos, as suas relações, elas não são tão importantes, mas o foco para novembro é você. É entender aquilo que está te tirando do caminho, aquilo que está
Quais são os recursos que eu tenho que eu ainda não estou usando? O que eu estou dando de mais atenção? O que eu estou alimentando em muitos momentos, sabe? Que não precisa ser alimentado? Quais são esses pensamentos? Eu estou usando a energia que eu tenho de fato para ir para cima e viver aquilo que eu preciso viver e dar vida para a minha própria vida? Entende? A energia de um modo geral aqui é meio que essa. Vamos pegar aqui o que mais? O 4 e o 5 de copas, eles caíram juntos, né? E o 4 mais 5 dá 9, que eu tenho também o 9 de copas no fundo do deck. Isso pode me trazer a mensagem do número 99. E a mensagem do número 99 no âmbito de copas é como se eu precisasse deixar algumas emoções que fizeram parte da minha vida, mas que já não me agregam mais, sabe? Que já não me trazem propósito, ou que já não me conduzem, que não me dá força para conduzir e direcionar a este lugar que eu preciso chegar, que eu quero chegar, para que quando eu esteja neste lugar, sim, eu encontre pessoas, eu encontre relacionamentos que de fato estão alinhados com a minha verdade, com a forma como eu me posiciono, sabe? Com o tarô de hoje, 3 cartas, por favor. Olha isso. Muito bem, ó, eu tenho o 4 de ouros, a carta da participação, 4 de paus, e a carta da voz interior, que é a carta da Imperatriz. Essa carta da Imperatriz, ela me vem... Sabe aquela intuição que fala, essa pessoa não agrega tanto mais? Sabe aquela vozinha que fala, esse trabalho já não está mais me dando a energia que eu preciso? Essas situações que eu estou vivendo não estão me fazendo sentir vivo ou viva, sabe? É como se essa carta da Imperatriz ela viesse trazer isso. Escute um pouco mais a sua intuição, né? Alinhada também com o 4... ó, a carta da Imperatriz com a estrela, muito de tudo que a gente está falando, tá vendo? Traz muito esse momento de introspecção para que você consiga se escutar. Quando eu falo aqui que não é sobre o outro, não é sobre o externo, é eu entender aquilo que eu estou me limitando, sabe? Quais são as relações que eu estou me colocando, qual é o ambiente profissional que eu estou me colocando, qual é a participação que eu estou tendo para a vida das outras pessoas de um modo geral, sabe? O que eu posso entregar além, o que eu posso fazer, mas que também me traga vida para a minha própria história, entende? É hora de começar a escutar aquela intuição que ela fala, traz muito a questão da loucura, né? A questão da aventura, quando a gente para de ficar se aprisionando por pessoas ou por ciclos que já não nos condicionam mais. Aqui é você entendendo o seu potencial. A carta da miséria, que é o 4 de ouros, na sequência, vem trazer muito... Tô dando força para o meu potencial? Tô valorizando os meus pontos fortes? Ou tô me mantendo ali em nichos e em situações que me limitam, sabe? Porque se eu posso ter um potencial extremo, mas se eu tô ali vivenciando com pessoas ou com situações que me limitam ou que não têm potencial ou visão de projeção futura ou de expansão da consciência que seja, né, de um modo geral, como um todo, se eu estou ali naquele nicho com pessoas, com situações de um modo geral, que não me trazem essa expansão, é preciso movimento. É preciso eu continuar seguindo até que eu encontre essas oportunidades, essas pessoas, tá? Mas é um momento seu com você. É o fim de um ciclo de você com você mesmo. Para mim, pessoalmente, Bruno, uma das coisas mais difíceis, né, da parte de ser humano é o apego. Mas eu não falo do apego em relação ao outro, porque o outro, em certo momento, a gente vira uma chave, sabe? Agora nós mesmos, as versões que nós fomos, aquilo que nós construímos. Né? E quando eu me apego demais àquilo que eu construí, eu deixo de caminhar para aquilo que eu posso construir ainda maior, sabe? E aí eu acabo me mantendo ali em situações que é como se eu já tivesse morrido
ainda em vida, sabe? Não estou buscando o meu potencial, não estou valorizando as minhas qualidades, não estou buscando expandir e cada vez mais buscando expansão. A gente está aqui enquanto ser humano para isso, para buscar expansão. E não tem como eu sair de uma zona de conforto, não tem como eu expandir uma consciência fazendo as mesmas coisas, vivendo com as mesmas pessoas, tendo os mesmos hábitos, né? A carta da miséria, ela pode trazer também a questão dos vícios. Tendo vícios ou padrões repetitivos ali comigo mesmo, sabe? Chega uma hora que eu preciso romper a bolha, eu preciso ir em uma direção que me traga essa expansão da consciência, tá? E expandir a consciência nada mais é do que sentir propósito em estar vivo, né? Você vai encontrando paz, você vai encontrando razão por fazer o que se faz, sabe? Aquele motivo que de fato te faz acordar de manhã e sair da cama com fervor. Ó, você tem o poder, tá? Use as suas habilidades para resolver essa situação, qualquer que seja. Você pode fazer isso. Aqui traz muito uma questão da criança interior. Um exercício que é muito legal para a gente trazer para este momento é quando eu preciso me conectar com a minha criança interior, né? Quando eu era criança, eu era muito apegado ao julgamento das pessoas, ou eu simplesmente fazia, eu gostava de experienciar, eu gostava de explorar, eu gostava de colorir a vida, de dar vida para as coisas, sabe? Porque a criança nada mais é do que isso, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz movimento, ela traz, sabe, tudo isso que nos associa a estar vivo. Então busque força na sua criança interior para que você consiga transmutar e de fato fazer acontecer uma nova jornada mais alinhada com a sua essência interior, entende? É muito interessante aqui também uma questão onde a gente tem, por exemplo, como eu posso, né, associar a minha vida hoje com a minha criança? Quais eram os meus sonhos? O que eu gostava de fazer? Às vezes pega um brinquedo que você gostava de brincar, coloca ali na estante para que você tenha essa associação de estar vivo mais uma vez, sabe? Para que a sua criança te traga energia, para que te traga o quebrar de padrões que te limitam, de pessoas que, né, a gente fica muito preso ao julgamento, ao que é externo. E a criança não está preocupada se vão gostar dela ou se não vão, ela simplesmente é, entende? E aqui em novembro, a vida pede um pouco disso, tá? Deixar ir um pouco de si mesmo, de padrões que foram construídos, para que você consiga entender o que ainda pode ser de você, sabe? Para que a sua criança possa te direcionar a outros caminhos, a outras circunstâncias, tá bom? Vamos pegar aqui uma mensagem final com o oráculo Terapia dos Anjos. Mensagem final para o signo de Sagitário, para o mês de novembro de 2025. Viraram duas. A carta dos cristais e a carta de peça. Você perguntou, você pediu ajuda aos seus anjos, por qualquer que seja a situação que você está vivendo? Você não está sozinho nessa situação. Entenda a escolha que é melhor para este momento, para a sua vida, para a sua história. A energia dos cristais podem suportar, podem te ajudar nessa situação. Olha que lindo. Aqui, a energia dos cristais, ela traz para mim muito uma questão holística, né? Uma questão de acreditar no invisível, de acreditar na energia, de acreditar que existe um propósito muito maior do que estar encarnado apenas para trabalhar, pagar as contas e viver no automático, assim como todos vivem, né? Todos no sentido muitos, não todos, perdão, como muitos vivem. Aqui traz muito uma questão de acredite no invisível, acredite que existe um suporte material, espiritual, existe algo guiando você. Me vem muito uma questão aqui, por exemplo, se eu estou falando com pessoas que estão passando por um momento de depressão, por um momento de ansiedade muito forte, entenda o poder espiritual que essas doenças têm no sentido de fazer você viver de novo. Tá? A depressão está associada à morte, né? Está associada a várias outras coisas. Mas quando eu trago isso para o lado espiritual, o que essa doença está querendo me trazer?
é vida, eu preciso viver, eu preciso deixar de focar no passado e no futuro e preciso trazer vida para o meu momento presente, sabe? Busque mais força, busque confiança no seu próprio destino, digamos assim, de entender que você é diferente de todo mundo que está ao seu redor. Não existe ninguém igual a você. E por este motivo existe um porquê de você ter encarnado. Entende? Existe uma coisa que é sua, que só você pode fazer. Que só você tem a essência divina dentro da sua própria projeção de ser quem você é, de fazer acontecer o que precisa acontecer na sua vida. Tá? E na vida também dos demais, né? A gente não está aqui só para olhar para o nosso umbigo. Sagitarianos, eu acredito que é essa a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Agradeço infinitamente a sua presença. Já te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a compartilhar esse vídeo. Gratidão por estar comigo mais uma vez. E é isso, a sua energia de troca é muito, muito importante e muito bem-vinda. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo, um excelente novembro e até mais. Tchau, tchau.